Então, gente, eu estive pesquisando a respeito dos nazistas e a perseguição que teve deles contra os ciganos. E eu vi que eles consideravam os ciganos como uma raça inferior, que não era capaz. E o destino dos ciganos, eles podem ser comparados aos destinos dos judeus durante o regime nazista com as autoridades alemãs, porque eles submeteram os ciganos a aprisionamento, a trabalho escravo, teve vários assassinatos em massa, principalmente nos campos de concentração. E também eu pesquisei um pouco a respeito dos comunistas, onde aparece que Hitler, como ele quer parecer campeão, porque ele é, digamos assim, a representação da autoridade, né? Isso a gente tem que concordar que ele foi um grande líder. E como ele quer sempre representar esse grande líder, ele quer parecer como campeão contra o comunismo. Então ele quer sempre derrotar os grandes líderes e tudo mais. Eu tenho que concordar porque eu também fui pesquisar sobre os homossexuais. Eles eram considerados também raças inferiores por eles serem homens e também lutar na guerra, então precisava de homens que não eram efeminados e também eles tinham que ter a capacidade de reproduzir, por isso eles eram considerados raças inferiores. Heinrich Himmler, ele liderou uma crescente perseguição contra os homossexuais em 1933. As lésbicas, elas não eram alvo porque elas eram mulheres e elas não costumavam lutar na guerra, porque naquela época ainda havia o machismo, então era mais os homens que iam pra guerra, então eles não gostavam das lésbicas, só que eles também não faziam nada contra elas naquele momento. É como se eles deixassem as lésbicas de lado, só que não deixavam elas totalmente viver a vida delas, né? Sim, era isso. Aí, então, para mostrarem que eles mandavam, eles começaram a fechar casa noturna, destinada a homossexuais, bares e tudo isso, para mostrar que eles estavam ali para mesmo mandar. Esses homossexuais, eles até fizeram uma lista, que era a lista rosa, que eles escreviam o nome de todos os homossexuais e todos esses homossexuais eram procurados nas casas e levados até os campos de concentração. E eles eram marcados com um triângulo rosa. Algo que eu acho que é importante, quer dizer, que eu lembrei agora também, que deve ser importante destacar, é que todos tinham um tipo de triângulo para representar, que nem os comunistas, eles tinham o triângulo vermelho, os ciganos, eles tinham um triângulo castanho claro, cada raça inferior para os nazistas, eles destacavam com um triângulo de uma cor diferente para eles se organizarem também, seus campos de concentração. E por exemplo assim, eu acredito que naquela época também eles tinham mais preconceito com determinados tipos de pessoa, com determinados grupos, como por exemplo, tinha muita gente que não gostava, claro, ninguém gostava de usar os triângulos, mas que tentavam negar o seu próprio triângulo por ter medo de ser mais repreendido do que já era, por sofrer mais lá dentro no campo de concentração, apesar de que a morte era quase inevitável. E falando em opressão, os gays, os homossexuais, eles eram dos grupos mais reprimidos nos campos de concentração. Pode falar, né? É porque eu acho que aconteceu o próprio preconceito dentro do campo de concentração. Os grupos, eles não eram grupos, digamos assim, homogêneos que se uniam quando estavam lá dentro. Como eles eram separados pelos alianos por esses triângulos, acabavam tendo preconceito de um triângulo, por exemplo, do triângulo vermelho, do triângulo comunista, contra o triângulo rosa, que era o triângulo dos homossexuais e tudo mais. E daí eles eram os mais reprimidos porque os nazistas acreditavam que a homossexualidade naquela época, ela tinha cura. Ou seja, para esse desvio sexual, para essa doença, eles castravam, eles faziam coisas repugnantes nos homossexuais. Isso que eu fiquei de cara quando eu fui pesquisar. Então, mais ou menos, pela pesquisa que eu vi, 60% dos homossexuais que foram presos nos campos de concentração morreram. E eu fiquei bem triste com o dado, porque realmente poucas pessoas sobreviveram. A história das testemunhas de Jeová, o apego às suas crenças e a denúncia do que estava acontecendo com o regime nazista é algo pouco conhecido hoje, mas é uma história que vale muito a pena ser contada e conversada, como a gente está fazendo aqui agora.
Há 4 características muito importantes que vale a pena ser destacada delas nesse período. Diferente dos outros prisioneiros, cada testemunha de Jeová podia ser libertada do campo de concentração ou das prisões nazistas quando elas quisessem. Bastava elas assinarem um termo renegando a sua fé. Poucas delas assinaram. Elas foram o único grupo religioso a tomar uma posição firme e forte contra o regime fascista. Elas denunciaram com coragem as atrocidades cometidas pelo nazismo, tanto verbalmente, tanto pelas suas publicações que foram proibidas por um período bem extenso. Nos campos nazistas, elas eram o único grupo identificado por um triângulo roxo. Uma professora de estudos judaicos disse a respeito das testemunhas de Jeová a seguinte frase: que elas se destacam como modelo importante de resistência que serve de parâmetro para avaliar outros grupos. E a professora titular, Christine King, disse sobre elas: elas denunciaram com uma só voz e denunciaram com uma tremenda coragem, o que é uma lição para todos nós. Realmente, né? Porque elas não tiveram vergonha da sua fé e resistiram no campo, né? É verdade. E todos falavam delas porque elas não prestavam serviço militar, não juravam lealdade à pátria, como era dever de todo alemão, segundo os nacionalsocialistas. Além disso, elas negavam dizer Heil Hitler, que significa salvação vem de Hitler. Elas negavam se dizer isso porque para elas não podiam dar ao homem o que era o poder de Deus. Sim. Elas foram taxadas de comunistas, ameaça ao Estado, conspiradoras com os judeus para dominar o mundo. As reuniões delas foram proibidas, publicações foram queimadas, elas sofreram ameaças, isolamentos, humilhação, tentaram reeducá-las, elas foram presas, espancadas, torturadas, perderam empregos, aposentadoria, benefícios de seguridade social, além de serem multadas e presas, e ainda outras, como em casos mais extremos, e no caso da maioria, foram mandadas para prisões e campos de concentração nazistas e reformatórios. Umas 840 crianças foram tiradas de pais, testemunhas de Jeová, e cerca de 6.000 ficaram em prisões ou campos de concentração, como já foi comentado antes. E por fim, nós podemos concluir que essa história delas levanta uma importante questão moral, questão ética sobre intolerância, pressão social, responsabilidade individual, respeito à vida humana e a lei de consciência, né? No caso, o livre-arbítrio que cada um tem de decidir o que quer fazer na vida. É incrível como na época da Segunda Guerra, do nazismo ali, as pessoas eram oprimidas, não teriam livre-arbítrio, elas não podiam expressar, né, as suas... elas não podiam ter os seus gostos, que elas eram impedidas de uma forma brutal, né? E assim, pessoal, um filme assim que ele retrata muito como foi nessa época de repressões ali na Segunda Guerra Mundial, que é o filme O Bench, que ele conta a história do Max, que ele é um homossexual que vivia em Berlim, e ele foi preso, foi levado de trem até um campo de concentração, e daí ele tinha um amigo que também era homossexual. Ele teve que matar o amigo dele, e para provar que ele teve meio que provar que ele era gay, pois como eu falei anteriormente, também vocês comentaram, muitas pessoas tinham vergonha e ainda têm vergonha de ser o que elas são. Então ele teve que estuprar uma menina de aproximadamente 13 anos para provar que ele não era gay e receber a estrela amarela, que significava que ele era um judeu. Em campo de concentração e até mesmo no trem, ele conheceu outro homossexual, que ele tinha muito orgulho de ser homossexual e usar o triângulo rosa dele. Então, querendo ou não, eles acabam tendo uma intimidade, e lá ele mostra fortemente como as pessoas elas eram divididas e como era o tratamento dessas pessoas que são diferentes do comum no campo de concentração. Eu também, algo que eu gostei de falar da sua fala, Marcelo, diferente do comum, né? Mas também o que era o comum? Porque, era, digamos assim, o comum pra eles era o que os mais poderosos, as maiores autoridades queriam, que eles esperavam das pessoas. Mas aquilo não era o que as pessoas esperavam.